Olá, começamos há um mês uma série especial sobre as eleições de 2012. Este ano a população irá escolher os novos vereadores que irão compor a Câmara Municipal pelos próximos 4 anos e o novo prefeito de Natal. Realizamos entrevistas com 4 dos 6 candidatos à prefeitura e em cada programa eles puderam mostrar suas propostas para a cidade. Lembramos que o convite foi feito a todos os 6 candidatos, porém, 2 deles comunicaram que não poderiam participar do diálogo plural. Hoje encerramos essa série especial com uma discussão sobre a importância do voto. Para falarmos sobre esse assunto, convidamos o Dr. Jailson Leandro, membro da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, e Moisés Alves, dirigente do Sinteste-RN. Depois do voto, o compromisso do eleitor não termina no momento da eleição. É muito importante que ele acompanhe o trabalho dos candidatos eleitos e cobre pelas melhorias prometidas na campanha. Para isso, existem formas de participação, como, por exemplo, os movimentos sociais. Veja o que nos conta o dirigente do Sinteste-RN, Edson Lima. O mais importante é que depois do voto as pessoas nunca esqueçam em quem votou e façam esse acompanhamento, cobre a atuação dos seus parlamentares, participe dos conselhos de fiscalização, dos conselhos sociais. Enfim, não deixe os órgãos públicos trabalharem sem a devida fiscalização cidadã. Porque cidadania não é só apenas votar o candidato e esquecer, só votar, pensar em eleição depois de 4 anos. Portanto, é estar participando diariamente através dessas cobranças e da fiscalização diária. A gente muitas vezes vê como a gente vai votar e a gente termina de votar e fala, fiz minha parte. Não, você fez só o início de todo um processo. Acho que as pessoas têm que começar a perceber que político ele não está ali como algum semideus que vai prover coisas para as pessoas e tudo mais. Ele é um funcionário público e ele deve ser cobrado para as funções que ele exerce. Então, como a gente deve cobrar? A gente deve fiscalizar as ações daqueles candidatos que a gente votou, saber que, de fato, se o que eles prometeram nos programas foram, de fato, cumpridos, né? Pegar os contatos, eles todos têm assessoria, mandar e-mail, questionar e tudo mais. João Vitor fala também da importância da participação dos jovens na política e destaca que esse movimento já vem crescendo com as redes sociais. E a gente tem uma descrença muito forte na política ainda, os jovens e tal, só que a gente está vendo um movimento novo aí nas redes sociais e tal, de jovens que não teriam por outro espaço um acesso sobre discussões políticas. E a rede social está trazendo para esse jovem que não consegue ter essa discussão política em outro espaço, dentro da sua casa ou nos meios tradicionais de comunicação, ele consegue ter um aspecto de discussão, de debate, de conhecimento, de informação sobre política. Então, a gente está criando uma nova forma de entender política através das redes sociais. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, conversando hoje com o Dr. Jailson Leandro, membro da Corte Eleitoral do TRE do Rio Grande do Norte, e Dr. Moisés Alves, do Sinteste aqui do Rio Grande do Norte. Dr. Jailson, como a gente viu na reportagem que acabou de exibir, votar no candidato não só por amizade, porque é uma pessoa próxima, mas sim também estudar o histórico daquele candidato e quais são as propostas que ele tem para a própria comunidade. Sim, realmente, Alexandre, é importante verificar a vida passada do candidato, verificar o que é que ele de fato já fez pela cidade, pela comunidade, pelo bairro, se as propostas que ele está apresentando são propostas realizáveis, factíveis, né? E verificar a ficha corrida dele, se não tem condenações, tudo isso. E principalmente também verificar com quem é que ele está. Porque quando se vota hoje em um candidato, você, na verdade, não está votando só nele. Você está votando no partido dele. Então, se é um candidato a prefeito, veja quem é o vice. O prefeito pode, por uma causa ou outra, deixar de cumprir o mandato inteiro e quem vai assumir é o vice. E, às vezes, nem se pensou em quem é o vice. Então, é importante, veja quem é o vice. Nas eleições para vereador, por exemplo, é importante verificar quem são os outros candidatos do partido daquele seu candidato, ou dos outros partidos com os quais ele está coligado. Porque às vezes você vota em um e o seu voto serve para eleger outro. Então é importante.
Porque nesses tempos agora de fidelidade partidária, muitos são eleitos e perdem o mandato. E quem é que vai entrar? O suplente. Então é importante isso. Veja não só o seu candidato, veja o candidato e o grupo político com o qual ele está. E veja se esse grupo representa, se chegar ao poder, representa de fato as aspirações que a pessoa tem. Doutor Moisés. Alexandre, o eleitor hoje, o cidadão eleitor, ele tem que ficar atento, né? Claro, começa na sua rua, no seu bairro, né? O candidato que está querendo ser eleito vereador, prefeito, ele tem que conhecer a comunidade onde está inserido. Então, o que nós vemos muito hoje é que o candidato nem conhece a comunidade, mas vai lá pedir voto. Então, ele vai lá de quê? De 4 em 4 anos, o vereador e o prefeito. 4 em 4 anos, vai lá na comunidade, como está acontecendo hoje com a eleição atual, quando o candidato vai nos bairros aí e começa a fazer propaganda que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Um negócio que já está com 15 anos e do mesmo jeito, sem calçamento, sem esgotamento sanitário, e aí ele vai hoje na televisão dizer que está no bairro, fez uma filmagem no bairro e diz que vai construir, vai fazer o saneamento. E o cidadão tem que ficar esperto, porque não é em 4 anos que vão fazer um saneamento básico num bairro todo. Porque não vai ter estrutura financeira nem material para poder ser feito. Então o cidadão ele tem que ficar muito atento para não entrar numa barca furada. Propostas que não vão ser realizadas nesse período de 4 anos. Se o candidato tem pretensão de ajudar essa comunidade, pelo menos diga um prazo razoável que possa ser cumprido e não dizer, vou fazer. Porque o cidadão, ele sabe que não vai fazer. Ele vai votar por outro motivo, porque vai fazer, ele não vai ter condições de ser votado, né? Doutor Jailson, uma ferramenta que até o Brasil muito se empenhou e que foi aprovado foi a questão da ficha limpa, né? Isso ajudaria muito ao eleitor a decidir, principalmente a escolher, saber que candidato é aquele que foi condenado ou não. E como é que está a questão da ficha limpa? Quem é que poderia ser atingido pela ficha limpa? Alexandre, o que vemos é que o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte tem sido bem rigoroso com relação à ficha limpa. Nós já temos conhecimento de diversos candidatos que tiveram seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral. São candidatos que, no passado, são várias as razões nas quais se pode aplicar a ficha limpa. Mas nós temos, por exemplo, candidatos que no passado, quando administraram os dinheiros públicos, tiveram as suas contas rejeitadas pelos tribunais de contas. Nós temos também candidatos que no passado foram caçados por compra de voto. Nós temos também candidatos que têm condenação criminal já transitada em julgado ou votado já em segunda instância. Nós temos candidatos também que foram condenados por ações de improbidade administrativa, que causaram prejuízo aos cofres públicos e enriquecimento deles. Esses candidatos todos, né, nessas circunstâncias, têm tido a candidatura impedida pela Justiça Eleitoral. E vale salientar, e até uma pergunta que todos os eleitores, e até uma pergunta que poderia surgir, e está surgindo, é a questão, a lei eleitoral é aquela que só age daquele momento para frente, ela não retroage. Foi na questão da dúvida, foi do ficha limpa, que na eleição anterior, que não pôde agir, alguns candidatos foram enquadrados, recorreram ao Supremo Tribunal e entraram na vaga. Como é que foi aquela questão que foi decidida? Na verdade, na eleição passada, a ficha limpa não pôde ser aplicada porque existe uma regra na Constituição que diz que a lei eleitoral, ela para ser aplicada ao processo eleitoral, ela tem que ser aprovada um ano antes. E quando a lei da ficha limpa foi aprovada, já faltava menos de um ano para as eleições de 2010. Então, a questão não foi da irretroatividade, foi esse prazo de um ano que a Constituição exige entre a promulgação da lei e a aplicação dela nas eleições. A lei da ficha limpa ela não está sendo aplicada retroativamente. Ela está sendo aplicada dessa eleição agora para frente, mas ela está incidindo sobre fatos que aconteceram no passado. Quer dizer, não é uma aplicação retroativa, é que hoje, para a pessoa se eleger, tem que preencher alguns requisitos. Se hoje ela não preencher esses requisitos por conta de atos lá do passado, de condenações antigas, o Supremo Tribunal entendeu que isso não se trata de aplicação retroativa, mas sim aplicação presente da lei eleitoral.
interessante. O candidato, nós temos apenas um minutinho, mais rapidamente. O candidato que foi eleito agora tem um processo, não transitou e julgou, não foi atingido ainda pela ficha limpa. Foi eleito vereador, prefeito, foi julgado, transitou, julgou e ele foi condenado. Na próxima eleição, ele já se enquadra na questão da ficha limpa? Ou depende do caso concreto? Não, veja só. Eu não posso dizer aqui sobre casos específicos. Não posso dizer sobre casos específicos. O que eu posso dizer é que a cada eleição será verificada se o candidato preenche as condições de ser candidato ou não. E daí, se eu entrar na questão da ficha limpa, mesmo com o mandato, ele não poderia candidatar à reeleição? Ainda que, e mesmo, por exemplo, não sei exatamente sobre esse caso que você fala, mas, por exemplo, mesmo o candidato que esse ano não entrou, na próxima eleição ele poderá entrar se por acaso decorrer o prazo que ele está impedido de participar. A lei da ficha limpa não é eterna, né? A sanção tem um limite temporal. Né? Se a pessoa já ficou fora do processo político pelo tempo previsto na lei, não há impedimento para que ela volte a participar. Vamos agora para um breve intervalo e não saia daí. No próximo bloco falaremos mais sobre a importância do voto consciente. O Diálogo Plural volta em 1 minuto. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que debate hoje sobre o voto consciente com o Dr. Jailson Leandro, membro da Corte Eleitoral do TRE do Rio Grande do Norte, e com o Dr. Moisés Alves, dirigente do Sinteste-RN. Dr. Jailson, vamos diferenciar até aqui para o eleitor a questão, qual a diferença do voto branco e do voto nulo? O voto branco, o eleitor chega lá, aperta a tecla branco, confirma, votou branco. O voto nulo, ele chega lá e digita um número que não é número de nenhum candidato. Agora, na prática, os dois têm a mesma importância, o mesmo valor. Qual é o valor dos dois? Não vale nada. A pessoa, quando vota branco ou quando vota nulo, ela não interfere em nada no processo eleitoral. Ela deixa de participar. Quer dizer, não seria nenhuma forma de protesto? De forma alguma. Por quê? Porque na hora de se contar, se decidir quem é que vai ser eleito, não se conta nem os brancos e nem os nulos. Para você ter ideia, imagine uma cidade que tenha só um candidato a prefeito. Se todo mundo da cidade votar nulo ou votar branco, e esse candidato for lá e ele sozinho votar nele, ele está eleito. Porque vai contar os votos válidos. E o voto válido, no caso, é só o dele. Então, a pessoa que quer protestar, o melhor protesto não é votar branco ou nulo. O melhor protesto é escolher o candidato que vai melhor representar a cidade. Se ele disser, nenhum deles serve, me desculpe. Mas nós temos também políticos sérios, nós temos também bons políticos. É muito fácil igualar a todos. Não. Há bons representantes, há bons candidatos. E se você acha que nenhum deles serve, escolha pelo menos o menos pior. É o seu dever, é a sua contribuição para ajudar a construir uma sociedade melhor. Doutor Moisés. Alexandre, eu vejo também nessa situação, né? Se você não vai votar nulo, sai de casa para chegar numa urna, lá enfrentar uma fila e votar lá nulo ou branco, o que você fez? Né? Você não fez nada. Cadê sua consciência política? Onde você sai da sua casa, depois de passar aí 3 meses vendo propaganda na televisão, o pessoal lhe pedindo voto, aí você chega lá na urna e vota nulo e branco. Quer dizer, votou em ninguém. Então, o cidadão, eleitor, ele tem que pelo menos escolher. É como o doutor disse aqui, o menos pior. Ou então, alguém que você veja que não tem uma ficha, né? Não tem uma ficha. E tem como saber isso? Tem. É só pesquisar no YouTube, no Orkut, no site da vida aí, você bota o nome, porque hoje temos a questão de divulgação de tudo que se faz hoje, né? O governo federal aprovou a ficha, a lei que o governo tem que divulgar quando você ganha, o que é que você faz. Então você chega lá, bota o nome do cidadão lá que está sendo candidato e vai dizer o que é que ele faz no Brasil. Pelo menos é para aparecer alguma coisa dele. Então ele não vai ficar preso a um voto em vão. Isso se ele não souber, não tiver condições de saber quem é o candidato. Se ele está totalmente em dúvida para não ir votar nulo e branco, procure pelo menos saber quem é a pessoa, né? É isso que eu vejo, né? É melhor do que estar votando nulo e branco. Doutor Jailson, como é que está a questão do combate à corrupção eleitoral? A compra de votos, principalmente, tanto na capital como também existe também no interior. Antigamente era uma chapa, uma telha, uma coisa, e hoje realmente se paga para a questão, até porque o sistema eleitoral hoje ficou um pouco mais difícil de trazer a questão da corrupção eleitoral. Como é que o senhor, do TRE, um órgão de segunda instância, vê o combate da justiça eleitoral, o combate à corrupção na eleição?
E nós temos também, Alexandre, a promessa do emprego, né? É o emprego público, é a expectativa de uma isenção tributária. Então, assim, as pessoas que vendem o seu voto são dos diversos segmentos da sociedade. Mas a sociedade está mais consciente, está sabedora de que o voto é secreto, tá? Que a pessoa que está comprando o voto não tem como verificar se o voto foi entregue ou não, e estão denunciando mais. É importante que o eleitor tenha conhecimento que ele pode denunciar a compra de voto nos cartórios das zonas eleitorais. No site do TRE, que é o www.tre-rn.jus.br. www.tre-rn.jus.br. Isso. Lá tem o endereço de todas as zonas eleitorais, o endereço e o telefone. É só acessar, pegar o telefone, ligar para a zona eleitoral para denunciar a compra de voto. E com isso, o juiz vai agir, o promotor de justiça vai agir para que se possa documentar essa compra de voto para amanhã cassar o mandato e colocar a pessoa que está comprando voto, independentemente dela ganhar a eleição, como inelegível para as próximas eleições. A compra de voto seria pior do que o voto branco e nulo? Ou estaria por estar vendendo o voto? Pior, eu considero pior. Eu considero muito pior. A compra de voto e a venda de voto é uma ação indigna. É uma ação indigna. É a ação da pessoa que está fazendo um mal muito grande para o seu país, para a sua cidade. Doutor Moisés. Doutor, com a sua experiência, como é que o cidadão pode fazer isso? Ele denunciar, ele precisa se identificar, precisa de provas, o que precisa para que esse candidato seja desmascarado? O que é que precisa que o eleitor leve para a justiça? Se o eleitor fizer a comunicação, Moisés, a justiça vai produzir as provas. Deve ir lá o promotor, deve ir o juiz fazer alguma diligência para colher as provas, que demonstrem a compra de voto. Lógico que o denunciante, ele precisa se identificar. A denúncia não deve ser anônima, não pode ser anônima. Ele precisa se identificar e possivelmente poderá ser, inclusive, arrolado como testemunha. Mas só a palavra dele ou ele precisa de alguma fotos, documentos? Assim? Não, as fotos, os documentos, isso na diligência a ser feita pelos oficiais, essas provas se coletam na diligência. Doutor Jailson, a gente falou também, já vem falando e vem tocando, e é fundamental, já que nós estamos bem próximo à eleição, a participação consciente do cidadão no dia de votar, ir lá e participar, não só ele, como levar a família. Digamos o seguinte, como o TSE sempre coloca, seria uma festa da cidadania. Sim, com certeza. Só para informar, o Tribunal Regional Eleitoral, a Escola Judiciária, dá palestra sobre a importância do voto nas escolas públicas e privadas. Os interessados é só entrar em contato com a Escola Judiciária Eleitoral no site do TRE, e realmente a participação das pessoas na eleição é muito importante. É realmente uma grande festa, é um momento de transformação, de mudança, e é importante que as pessoas não deixem de participar. Isso é muito importante. E a transparência no processo eleitoral. O TRE vem buscando sempre mais, e o TSE vem também buscando dar essa transparência e buscar, principalmente, doutor Jailson, a transparência do candidato. Não é isso? O TRE vem exigindo isso. Sim, hoje o eleitor no site do tribunal encontra os dados completos de todos os candidatos, o patrimônio que ele declarou, tem como verificar isso, os candidatos aos cargos de prefeito, você tem lá o programa de governo, você tem como acompanhar todo o processo eleitoral dele, exatamente para dar mais transparência. As certidões criminais, as certidões que ele apresentou por ocasião do pedido de candidatura. Então, assim, o eleitor hoje ele tem acesso a informações. Doutor Jailson Leandro, obrigado pela sua participação aqui no nosso Diálogo Plural, e que tomara que nós tenhamos contribuído para, no dia da eleição, se possa realmente votar consciente. Nós agradecemos a presença aqui no nosso programa. De nada, foi um prazer, e contem conosco para aquilo que for necessário. Moisés. Obrigado pela participação e esperemos que o eleitor esteja consciente do seu voto, né? Dia 7, teria dia 7, né? Um domingo, 7, né? Um domingo. Para que a festa da cidadania seja feita. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN.
youtube.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.